tá, pessoal? Aqui é o professor Israel Moreira, de Biologia. Sou professor aí do Peso 3 por disciplina, tá? De Porto Alegre. E a gente vai estar, então, fazendo algumas videoaulas aqui, curtinhas, pra gente poder ver objetivamente o que pode cair pra vocês na prova, tá? Primeira coisa que a gente vai começar a falar, então, é basicamente do assunto de citologia, estudo da célula. E aí a gente vai começar, então, a falar dos envoltórios celulares nessa primeira videoaula, tá? Olha só, pessoal, os envoltórios celulares, na realidade, são divididos em dois tipos, tá? Nós temos o que nós chamamos de envoltórios extracelulares, tá? Que vai ser a parede celular e o glicocálice. Ali eu botei com C, mas pode aparecer com X para vocês, glicocálix, tá? A mesma coisa, né? E o outro tipo de envoltório é a membrana plasmática, né? Que vai ser basicamente universal para todos os seres vivos, tá? Isso é uma coisa importante que a gente já começa a falar. Os envoltórios extracelulares, seja a parede celular ou glicocálix, eles não são encontrados em todos os seres, pelo menos não é igual para todo mundo, tá? Então, na realidade, todos esses seres tem envoltórios extracelulares, mas não é sempre o mesmo. Então, um ser tem de um tipo, outro ser tem de outro, tá? Já a membrana plasmática, ela é universal. Todos os seres vivos têm membrana plasmática, tá? E essa membrana plasmática, ela vai ser igual para todo mundo. A estrutura, a forma dessa membrana, como ela se comporta, no caso, né? Vai ser igual para todos os seres vivos. Isso é uma coisa bem importante de entender, tá? Então, é importante entender que todas as células que, pelo menos, nós conhecemos até o momento, apresentam uma membrana plasmática. Isso, inclusive, já foi questão de prova. Por exemplo, o Enem já cobrou essa questão da universalidade da membrana, tá? Então isso é uma coisa importante. Antes de eu começar a falar da membrana para vocês, a gente vai falar um pouquinho então sobre os envoltórios extracelulares, tá? Olha só, pessoal. Então, quando a gente está falando desses envoltórios extracelulares, a gente vai estar falando basicamente ou da parede celular ou do glicocálix, tá? Como eu falei para vocês, todos os seres vivos possuem algum tipo de envoltório extracelular, tá? Só que nem sempre é o mesmo para cada grupo. Então, como eu falei para vocês antes, um grupo tem de um tipo, outro grupo tem de outro e assim por diante, tá? Então, o primeiro que eu vou falar para vocês é a parede celular, que desses envoltórios extracelulares é o que está mais presente nos seres vivos, tá? Tem uma coisa importante de lembrar, que é basicamente isso, né? Nós chamamos de envoltório extracelular porque ela é uma estrutura que está para a parte de fora da minha membrana plasmática, né? Então ele está na zona externa da minha célula, tá? Claro, tá para fora da minha célula, mas ainda é meu componente celular, tá? Então a gente tem que imaginar que o envoltório extracelular, como a nossa membrana plasmática delimita o corpo da minha célula, tudo que tá para fora dessa membrana é estrutura extracelular. Tá para fora da minha célula, mas faz parte dela também. Tipo, tem uma casa, tem as paredes da tua casa que delimitam ali o ambiente interno da tua casa, mas tu tem o pátio pro lado de fora, né? Aquele pátio ainda é a tua casa, tá? Não tá dentro das paredes, mas é a tua casa ainda. Então, o mecanismo funciona da mesma forma aqui, tá? Eu tenho a minha parede, né, da minha casa, que é a minha membrana, que delimita o meu corpo celular. O que tá para fora da minha membrana ainda pode ser da minha célula, mas a gente vai chamar de estrutura extracelular, tá? A parede celular é uma estrutura rígida, então ela não tem movimento, ela não tem mobilidade, né? Uma coisa dura, digamos assim, né? Ela é inerte, então ela não reage muito com outras coisas, né? E basicamente a gente diz que ela funciona como se fosse uma armadura para minha célula, né? Ela vai ser tipo uma caixa de armadura que vai proteger e dar estrutura para minha célula, tá? Quem que apresenta essa parede celular? Basicamente, plantas, fungos, bactérias e protistas, tá? Então, dos 5 reinos dos seres vivos, 4 possuem parede celular, tá? Aqui eu botei para vocês que normalmente ela é feita de polissacarídeos. Então, polissacarídeos são açúcares, né? Carboidratos, enfim, mas que são diferentes em cada grupo, tá? Então, por exemplo, as plantas possuem parede celular,
tá? Só que a parede celular das plantas, ela é feita de celulose, que é um tipo de polissacarídeo, tá? Já os fungos também apresentam parede celular, só que nos fungos a parede ela é feita de quitina, outro tipo de polissacarídeo. Bactérias apresentam uma coisa chamada de peptídeo glicano, que é uma mistura de polissacarídeos e açúcar, né, e proteínas, né? Os protistas, vários tipos diferentes de parede, inclusive sílica, né? Eu posso encontrar em protistas, enfim. Então percebam que todos esses grupos eles têm parede. Só que o material de qual essa parede é feita, ela vai variar de grupo para grupo, tá? Isso é uma coisa importante de lembrar. E claro, sem sombra de dúvida, é importantíssimo lembrar do material que forma a parede das plantas, que é a celulose, como eu falei para vocês, e dos fungos, que é a quitina. Geralmente, quando cai alguma coisa de parede, são essas duas que eles vão cobrar de vocês, tá? Já o glicocálix, ele também é feito de açúcar, também é feito de carboidratos, que também está na superfície externa da minha membrana, só que a grande diferença é que na parede celular, essa estrutura ela é rígida e ela é resistente, né? Como eu disse para vocês, ela lembra uma armadura, tá? O glicocálix, ele é mais delicado, então ele é uma camadinha de açúcar, mas que não chega a formar uma estrutura rígida, né? Forma como se fosse cristalzinhos de açúcar ao redor da minha célula, tá? Presente unicamente em animais, tá? Então lembrem que o único grupo que tem glicocálix são os animais, tá? Qual que é a função do glicocálix nos animais? Reconhecimento celular, para o sistema autoimune funcionar, né, para as divisões celulares. Então o glicocálix ele funciona como um meio da célula saber até onde ela pode se dividir, tá? Então algumas coisas desse tipo que o glicocálix vai influenciar e vai ser importante no corpo do animal, tá? E aí, aqui é uma fotinho mostrando para vocês a estrutura da parede, né? Então a gente tem uma célula aqui, nós temos a membrana plasmática, que está mostrando a membraninha dela, né? E aqui a gente tem a parede celular pro lado de fora dessa minha membrana, tá? Essa aqui é uma célula vegetal, né? Mostrando a parede da célula vegetal. Eu sei que é uma célula vegetal porque, por exemplo, eu estou vendo essa organela aqui, ó, que é o cloroplasto, né? Ainda tem essa estrutura que é o vacúolo, né? Isso me ajuda a determinar que é uma célula vegetal. A gente vai ver melhor isso nos próximos vídeos, tá? E aí agora, falando para vocês da membrana plasmática, tá? Lembrem que a membrana plasmática, ela foi proposta, o modelo de como ela poderia ser, né? Em 1972, pelo Singer e pelo Nicholson, eles chamaram esse modelo de mosaico fluido. Na época, 1972, isso era um modelo, a gente não tinha como ver a membrana com microscópios, enfim, a tecnologia que a gente tem hoje, tá? Hoje a gente sabe, então, que a membrana realmente, ela segue o modelo do Singer e do Nicholson, ela é um modelo de mosaico fluido, tá? A gente vai dizer, então, que ela é um modelo de mosaico fluido basicamente por duas coisas. Primeiro, ela é uma mistura entre lipídios e proteínas, tá? E isso, então, a gente vai ter esse chamado mosaico, né? Então, lipídios e proteínas fazendo essa mistura na minha membrana. E ela também é fluida, quer dizer que esses lipídios e essas proteínas, elas não estão grudadas na minha membrana, tá? Basicamente, eles estão soltos ali um em relação ao outro e eles se movimentam na minha membrana, por isso, então, a fluidez da minha membrana, tá? Ela também é formada em duas camadas, por isso que a gente também chama ela de bicamada lipídica, tá? Esses desenhozinhos aqui que eu botei pra vocês, essas estruturinhas pretinhas aqui com branca, isso daqui é um lipídio que compõe a minha membrana, e aí vocês podem ver que eu tenho uma camada de lipídios aqui e uma outra camadinha de lipídios aqui, formando a minha bicamada lipídica, tá? Aqui, então, lembrem disso, né? Então, a nossa membrana ela é formada basicamente por fosfolipídios, que é o lipídio que compõe a membrana, o principal lipídio, e proteínas que estão cruzando a membrana, estão de um lado para outro, enfim, né? E lembrando que tudo isso tem movimento, tanto os lipídios quanto as proteínas se movimentam ao longo da minha membrana, tá? E aí aqui mostrar para vocês o esqueminha um pouquinho mais detalhado. Então aqui eu consigo perceber que eu tenho
Aqui em azul, né, com essas perninhas, isso daqui é o fosfolipídio, que está formando a minha bicamada da minha membrana. Nós temos aqui o colesterol, a molécula colesterol também vai ser importante para a estrutura da membrana. E nós temos proteínas que estão cruzando a membrana de um lado para outro, ou estão de um lado ou estão de outro, tá? E aí formando a minha estrutura da minha membrana plasmática, certo? Tranquilo com isso, pessoal? Lembrem que esse assunto de membrana é bem importante, tá? Normalmente o Enem cobra 2 questões de citologia. Uma dessas questões normalmente é membrana plasmática ou alguma coisa parecida, tá? Outros vestibulares que vocês forem fazer também vai cobrar a membrana, então estrutura importantíssima da célula, tá? Então lembrem disso, né? E grande abraço.